Continua. Bom, vou compartilhar aí a minha tela com vocês. Vocês já estão vendo agora a tela. Já vou começar a ver aí a tela. Bom, gente, já estamos gravando a aula agora. Agora sim, já estamos gravando. E eu deixei aí para vocês lá, ó, estes exercícios aqui que a gente vai resolver juntos agora. Né? Nós resolveremos esses exercícios aí. É a nossa última atividade, né? Encerrando aí o primeiro módulo, encerrando, né, esse módulo de física aí que vocês vão ter. E aí, são dois pontos importantes que a gente vai falar. A gente vai falar sobre as colisões, a quantidade de movimento e o impulso. Então, a quantidade de movimento e impulso, elas estão bem relacionadas aí, conforme a gente viu na última aula. Então, nosso primeiro exercício aí, ó, nós temos uma pessoa que ficou parada no sinal de carro, né? E essa pessoa ficou parada lá no semáforo, no sinal, e ele é atingido por trás por um veículo que não conseguiu frear. Esse veículo ele não consegue frear, e daí nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade, o veículo é um ônibus lotado. Tá? Esse ônibus tem massa de 8.000 quilogramas, e a velocidade dele é de 7,2 quilômetros por hora. Vocês sabem como ele converte de quilômetros por hora para metros por segundo? Para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente usa essa regra de 3 aí. Então, a gente fala assim, ó, que 3,6 quilômetros por hora corresponde a 1 metro por segundo. Então, como aqui eu quero converter 7,2 quilômetros por hora, corresponderá a x metros por segundo. Então, na verdade, o que você está fazendo é que você está multiplicando por 3,6 ou dividindo por 3,6. Quando você quer passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Quando você quer passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então, aqui é 3,6 vezes x, né? Montando aqui a regra de 3, é igual a 7,2. E aqui já dá aquela regra geral, né? Que as pessoas falam, ó, de quilômetros por hora para metros por segundo é só dividir por 3,6. Essa regra que as pessoas falam, né? Vem dessa regra de 3 aí. Então, 3,6 quilômetros por hora corresponde a 1 metro por segundo. Então, toda conversão ela é uma regra de 3, basicamente. Ó. Então, 7,2 dividido por 3,6 darão 2 metros por segundo. Então, aqui, a gente sabe que a velocidade aqui do ônibus, ela é de 2 metros por segundo. Ele anda 2 segundos, vem 2 metros em 1 segundo. E a velocidade dele em quilômetros por hora corresponderá a 7,2 quilômetros por hora. Então, é um exemplo. E o carro de passeio, que é a segunda opção, então, o cara tem duas opções ali para bater nele. Um carro vai virar e baterá nele. O carro ele tem massa de 800 quilogramas, mas tem velocidade de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo, né, para converter de metro por segundo para quilômetro por hora, nós multiplicamos por 3,6. Então, 20 vezes 3,6 corresponde a 72 quilômetros por hora. Tá? Então, aqui é só convertendo as velocidades para vocês. Então, o exercício pede, primeiro, a gente vai ter que calcular a quantidade de movimento em cada uma das colisões. A quantidade de movimento se um ônibus bater com a velocidade de 7,2 km por hora ou um veículo bater com a velocidade de 72 km por hora. Então, calculem primeiro aí para mim do ônibus. Ó. Calculem vocês aí. Ó. A massa do ônibus é de 8.000 kg e a velocidade de 2 metros por segundo. Calculem aí para mim. Vai lá, calculem aí para mim. Peguem seus cadernos, calculem aí para mim para a gente poder treinar.
Vai lá, calculem aí para mim. Peguem seus cadernos, calculem quanto vai dar a quantidade de movimento do ônibus, né? Antes da colisão. Deixa eu ajudá-los, ó. Então, aqui no lugar da massa, ó, nós vamos colocar a massa do ônibus, que é 8.000 quilogramas, e a velocidade do ônibus aqui. A velocidade tem que ser a velocidade em metros por segundo, tá? Não pode usar a velocidade em quilômetros por hora aqui. Aí, ó, a Maria Eduarda já calculou, né? São 8.000 vezes 2. Então, ó, deixa eu só voltar aqui. Então, ó, são 8.000 vezes 2, são 8.000 quilogramas. Então, nós temos um total de 16.000 newton-segundos. Então, são 16.000 newton-segundos. Bom, agora vamos calcular para o carro. A mesma coisa, só que a massa do carro é de 800 quilogramas e a velocidade dele é de 20 metros por segundo. A gente vai calcular do mesmo jeito. Façam aí, para vocês verem quanto que vai dar. Façam aí para vocês verem quanto que vai dar. Ó. A gente vai ver que vai dar exatamente o mesmo valor, ó, porque um vai ficar a massa de 8.000 quilogramas vezes a velocidade de 2 metros por segundo, e o outro vai dar ó, a quantidade de movimento, né, que é da massa, que é 800 quilos, vezes 20 metros por segundo. Ó. Vai ficar exatamente o mesmo. Então, nós temos a mesma quantidade de movimento. E aí a gente quer ver qual acidente, né, qual colisão que vai ser mais prejudicial. É a colisão é a colisão com um ônibus ou com um carro? Então, as duas colisões têm a mesma quantidade de movimento. Mas peraí, qual que vai ser prejudicial agora? Então, para a gente poder tirar essa dúvida, a gente vai olhar na energia. Então, primeiro a gente olha na quantidade de movimento, que eu falei para vocês, que é o valor principal da colisão, depois que você vai olhar na energia. Vamos calcular, então, a energia cinética de cada um. Quanto que vai dar aqui a energia cinética de cada um? A energia cinética é a massa vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. A massa do carro é 800 kg. A velocidade dele é 20. Então, substituímos aqui, ó. A massa é 800 e a velocidade é 20. Substitua, calculem aí para mim, quanto que vai ser a energia cinética do carro durante a batida? Vai lá, calculem aí para mim quanto que vai dar. Então, ó, a massa do carro é 800, a velocidade é 20. Quanto que o carro tem de energia cinética, né, antes da batida, né, no instante antes da batida? Calculem aí para mim. Primeiro você tem que fazer o quadrado, né? Então, calculem para mim, vai ficar 20 elevado ao quadrado é 400, né? Ou você pode simplificar aqui, ó. 800 dividido por 2, eu posso simplificar a fração. Olha lá. 800 dividido por 2 dá 400. 400 vezes 20 elevado ao quadrado. 20 elevado... Agora sim, eu não posso multiplicar antes de fazer a potência. Eu posso simplificar a fração. Posso pegar o 800 e dividir por 2. Ó. Nada me impede de fazer isso. Vou dar 400. 20 elevado ao quadrado é 400. Eu não posso fazer 400 vezes 20 e depois elevar ao quadrado. Agora eu tenho que fazer a potência aqui. Então, ó, o Jonas ali com a Maria Eduarda já calcularam, né? Então vai ficar 400 vezes 400, né? Que corresponde a 160 mil joules de energia. Agora vamos fazer a mesma coisa para o ônibus. O ônibus ele tem massa de 8.000 quilogramas. 8.000 quilogramas. E a velocidade de 2 metros por segundo.
Calculem aí para mim, ó, quanto que vai dar para o ônibus, né? Calculem aí para mim, ó, quanto que vai dar para o ônibus, a energia cinética do ônibus. Então, ó, é 8.000, posso fazer a mesma coisa, ó. 8.000 dividido por 2, para poder simplificar, ó. Dá 4.000, 4.000 vezes 2 elevado ao quadrado. Primeiro eu tenho que fazer o quadrado, né? Então aqui tem aquelas brincadeirinhas que o pessoal faz aí no Facebook da vida, né? Que é o 2 aqui elevado ao quadrado. Primeiro você tem que elevar ao quadrado, tá? Depois você faz a multiplicação. Primeiro você faz a multiplicação, depois você faz a soma, né? Tem as ordens aí para resolver. Então aqui vai ficar 4.000 vezes 4. Nós temos um total de 16.000 joules de energia. E agora eu pergunto para vocês, qual colisão é pior? As duas têm a mesma quantidade de energia, tanto o carro bater quanto o ônibus bater. O carro a 20 metros por segundo e o ônibus a 2 metros por segundo. Qual colisão vai ser mais danosa? Então, quando a quantidade de movimento bate, que a quantidade de movimento é igual, a gente vai olhar o quê? A gente olha na energia. Exato, a Maria Eduarda colocou ali, a gente vai olhar na energia. Então eu pergunto, em qual colisão você tem mais chance, né, de ser empurrado por mais tempo? É na colisão que você tem mais energia. Então a colisão que tem mais energia, ela tem a capacidade de te empurrar por mais tempo. Tá? Ela tem maior capacidade de trabalho. Então uma colisão que pode ser mais danosa. Nada te impede que a colisão com o ônibus também não seja danosa, porque elas têm a mesma quantidade de movimento. Mas a do carro, com certeza, pode ser mais prejudicial. Né? Então, você tem duas colisões com a mesma velocidade, né? Com a mesma velocidade, não, desculpa, com velocidades diferentes e a mesma quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento aqui, ela é a mesma. Ela não mudou entre os dois. Não tem diferença na quantidade de movimento. Como a quantidade de movimento é igual, a gente olha na energia para poder ver qual colisão vai transferir mais energia. Então, provavelmente, essa colisão com o carro, ela é uma colisão que ela vai ter uma força maior. E quanto maior a força, maior também vai ser o estrago. Ou, por quanto mais tempo, né, uma força grande fica ali atuando, você também vai ter um estrago maior. Então, a tendência natural é que a força aqui, ela seja maior. Bom, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver os presentes aí. Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Kevin, Luiz Gustavo, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Rafael. Então, vocês entenderam aqui? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Questão 2. Questão 2 é uma questão que vai trazer lá uma cena, né, daquele filme da Era do Gelo. Quem já assistiu esse filme aí? Não sei se alguém conhece esse filme, que tem um esquilinho. Da Era do Gelo. É um filme mais... um filme mais antigo, mas é um filme legal. Vale a pena assistir, né? Aí tem uma cena lá que você tem um esquilinho, né? E ele sai sempre procurando uma noz. Deixa eu ver se eu acho essa cena aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, achei uma cena para mostrar para vocês. Ah, não, essa cena aqui tá ruim. Não, essa cena tá ruim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma cena boa só para vocês verem, né? Para a gente poder ver se eu acho.
Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Uma cena aqui só para poder mostrar para vocês a cena com o esquilo. Acho que agora eu encontrei uma cena boa. Assim, aqui, ó. Então, é uma cena pequenininha aqui. É só para vocês verem aí, ó. Acho que a maioria já assistiu, né, esse filme. Eu acho um filme muito legalzinho, muito bacana. Um excelente filme para você assistir aí numa tarde chuvosa, né? Agora que o tempo tá virando em chuva. Então, ó, ele sempre está correndo atrás de uma noz e o coitado nada dá certo para ele. Ó, ele vai tentar sempre ir aí. Ele sempre está escorregando com essa noz aí. O legal de todas as cenas é que ele está sempre escorregando, né? Com essa noz, né? Que ele vai lá no centro da Terra. E no caso aí, né? Vocês estão vendo aí que ele está sempre escorregando aí com a noz. Sempre tentando correr atrás da noz e escorregando. E daí, né? Vocês já viram aí qual é o personagem que ele está falando. Então, esse personagem, em uma das cenas dele, né, que eu acabei não conseguindo encontrar essa cena para mostrar para vocês, ele vai deslizando e vai coletando várias nozes, enquanto ele desloca. Então, ele desliza por uma rampa, numa das cenas, uma rampa de gelo, né? Igual eu já comentei para vocês, o gelo, ele tira totalmente o atrito. A gente não tem essa oportunidade no Brasil de poder andar em cima de um lago congelado, mas o gelo ele não tem atrito. Então, se você for andar em cima de um lago congelado, você facilmente vai escorregar. É uma coisa muito fácil de você escorregar. Até eu falo para vocês, né, que o certo, quando você está andando em uma rodovia e começa a chover granizo, é você parar o carro. Você parar o carro e esperar a chuva de granizo passar. Porque essa chuva de granizo, ela vai deixar o asfalto mais escorregadio, você vai perder o atrito. E, naturalmente, que você perde o controle do carro. Naturalmente, que você perde o controle do carro nessas situações. E aqui ele vai escorregando pelo gelo e ele consegue atingir uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, a pessoa estimou que a velocidade dele era 10 metros por segundo. E ele vai passando por um lugar onde tem várias nozes. E, de acordo com o que ele vai passando, ele vai pegando essas nozes e vai segurando elas. E aí, o que vai acontecer? Quando você vai passando em lugar e você vai pegando objetos, vai segurando, se nada estiver te empurrando, é natural que a sua velocidade vai diminuindo. Então, você não vai diminuir a sua quantidade de movimento, mas você vai diminuindo a sua velocidade. É uma coisa muito comum, né? Em lugares que costumam ter muitos acidentes, você coloca uma caixa d'água na frente desse lugar. Uma caixa d'água lá, cheia de água, naturalmente, para que os carros colidam com a caixa d'água primeiro. Porque daí você vai diminuindo a velocidade do carro. Você conserva a quantidade de movimento, porque é uma colisão, então a quantidade de movimento é conservada, mas você vai diminuindo a sua velocidade. Então, um jeito, por exemplo, de você fazer um trem parar é você ir colidindo, vários objetos menores irem colidindo com ele. Você fazer esse trem ir colidindo, por exemplo, com vários caminhões parados. Né? Se você tem um trem desgovernado, você pode estacionar vários caminhões na frente dele, né? E de acordo com que ele vai colidindo com esses caminhões, ele vai diminuindo a velocidade dele, porque ele não vai diminuir a quantidade de movimento, mas ele vai diminuir a velocidade. Então, aqui no caso, o que vai acontecer com o esquilo, né? Enquanto ele vai escorregando e coletando as nozes? Ele vai aumentando a massa dele. Então, se ele aumenta a massa dele, ele vai naturalmente diminuindo a velocidade dele, porque ele não consegue mudar a quantidade de movimento. Você só muda a sua quantidade de movimento se você realizar uma força, se alguma coisa te empurrar. Então, primeiro, vamos calcular a quantidade de movimento quando ele não tem nenhuma noz. Então, quando ele não tem nenhuma noz, ó, ele tem uma massa de 600 gramas. Lembrando que quando a gente vai calcular a quantidade de movimento, a gente tem que colocar a massa em quilogramas, tá? Então, 600 gramas correspondem a 0,600 quilogramas. É só você dividir por 1000. Né? Para converter de grama para quilograma, é só dividir por 1000, né? Porque em 1 quilo tem 1000 quilogramas, né? Então,
600 gramas corresponde a 0,600 quilogramas. E a velocidade dele é de 10 metros. Então, quanto que vai dar a quantidade de movimento dele? 0,6 vezes 10, 0,6 vezes 10 é de 6 newton-segundos. Então, nós já temos a quantidade de movimento. Nós já temos a quantidade de movimento. Então, agora eu quero que vocês calculem para mim a hora que ele pegar uma noz. A hora que ele pega uma noz, a massa dele vai aumentar, porque vai ser a massa dele mais a massa de uma noz. É uma coisa que eu já comentei com vocês, que quando a gente vai calcular a quantidade de movimento, nós temos que sempre somar a massa, né, dos ocupantes de um carro. Nós sempre temos que somar a massa da carga do caminhão. Neste caso aqui, ó, nós temos que somar a massa da noz que ele está levando, né? Uma noz, então nós temos que somar essa massa, né, junto a ele. Então, a mesma coisa, se você sobe na balança usando uma mochila, você tem que somar a massa da mochila na massa da pessoa. Então, a velocidade aqui eu não sei quanto vale, e a quantidade de movimento é de 6 newton-segundos, porque a quantidade de movimento não muda. Então, substituam aí para mim, ó, a quantidade de movimento eu tenho vale 6, a massa aumentou, porque um objeto colidiu com ele e ele ficou segurando esse objeto, então a massa ela vale 0,65, vou só corrigir aqui, e a velocidade é o que você quer encontrar. Calculem para mim aí, qual vai ser a velocidade depois que ele pegar uma noz. Então a gente já sabe que a velocidade vai diminuir. A velocidade vai diminuir a hora que ele pegar uma noz, e eu quero que vocês calculem aí para mim. Qual vai ser a nova velocidade dele? Calculem aí para mim. Vai lá. Eu vou calcular com mais, né? Então ele quer que eu faça uns 5 nós. Ele escolheu 5 nós. Então eu já fiz com uma noz, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com a velocidade dele quando ele pegar uma noz. O que vai acontecer com ele aí? Então aqui a velocidade dele vai ser 6 vezes 65 vezes a velocidade. Olha lá. Então aqui vai ficar, ó, 6 é igual a 0,65 vezes a velocidade. Então a gente pode escrever assim, ó, que 0,65 vezes a velocidade é igual a 6. Aí esse 0,65 nós podemos passar e dividindo para o outro lado. Então a velocidade vai ficar quanto? Deixa eu só corrigir aqui. Ó. 6 dividido por 0,65. Então vai ser 6 dividido por 0,65. Olha lá, faz aí, gente. Não, é 6, olha lá. É 6, o 6 está desse lado, né? O 0,65 que está multiplicando a velocidade. É ele que eu tenho que passar dividindo. Então vai ficar 6 dividido por 0,65. Calculem aí quanto foi dar. Não é 0,65 dividido por 6, Jonas. Olha lá. Ah, agora sim. Então lá, vai dar aproximadamente, ó, 9,2. É 9,23. Nós arredondamos para 9,2. Então, são 9,2 metros por segundo. Então, são 9,2 metros por segundo. Pronto. E agora com duas nozes. Quero que vocês calculem para mim com duas nozes. O que vai acontecer com a velocidade dele? A velocidade vai diminuir mais. A hora que ele pega uma noz, a velocidade dele cai para 9,2 metros por segundo. Estava em 10 metros por segundo, ela caiu para 9,2. Novamente, né, quando ele pegar a segunda noz, que ele estiver carregando duas nozes agora, a velocidade, a quantidade de movimento dele será de 6 newton-segundos. A massa agora aumentou. A massa que era de 650 gramas, ela vai agora para 700 gramas, porque é a massa dele mais a massa de duas nozes. Mais a massa de duas nozes, que corresponde a 100 gramas. Então, são 700 gramas. Calculem aí para mim, ó, quanto que vai dar a velocidade quando ele pegar duas nozes? Calculem aí para mim.
Vamos lá, vamos de novo, ó. Vou ajudar vocês aí. Então, aqui vai ficar ó, a quantidade de movimento, ó, 0,6 e a massa 0,7. Aí eu escrevo assim, ó, 0,7 vezes a velocidade é igual a 6. Então, o 0,7 eu tenho que passar ele dividindo. Então, vai ficar, ó, 6 dividido por 0,7, ó, igual eu fiz aqui, ó. Aqui não era o 0,65 que eu passei dividindo? Então, aqui, ó, o 0,7 eu vou passar ele dividindo para o outro lado. Ó, então, vai ficar 6 dividido por 0,7. Ah, achou aí? Ah, aqui, isso. Acharam aí, conseguiram fazer? Ó, então, vai ficar 6 dividido por 0,7, que vai dar aproximadamente, né? Deixa eu ver se ele dá igual, eu nem testei, coloquei resposta aí, não testei. Ele vai dar aproximadamente, né? É o 6 dividido por 0,7, vai dar aproximadamente 8,5, 8,6 na verdade, né? Porque é 8,57, né? Aqui depois vem o 7, quando a gente vai arredondar, nós temos que arredondar para 8,6, né? Eu tinha colocado aí 8,5, mas não é 8,5, é 8,6. Não, porque é 8,57, né? 8,57 a gente tem que arredondar para 8,6. Né? Então aqui vai dar aproximadamente 8,6 metros por segundo com 2 nozes. Então eu quero que vocês façam o seguinte, e a hora que ele pegar 5 nozes, quanto que vai dar? Então será a massa dele, de 600 gramas, mais 5 vezes, né? Deixa eu melhorar aqui o vezes, ó. 5 vezes 50 gramas. 5 vezes 50 gramas são 250 gramas. Mais os 600 gramas dele vai dar 850 gramas. Então é 0,850 quilogramas. Então calcule aí, qual que vai ser a nova velocidade dele depois que ele tiver pego 5 nozes. O que vai acontecer com a velocidade dele? Vai lá, calculem. A Maria Eduarda ali já calculou. Ó. Deixa eu ajudar vocês a calcular. Então vai ficar, ó, 6, que é a minha quantidade de movimento, é igual a 0,85 vezes a velocidade. Então, 0,85 vezes a velocidade é igual a 6. Então, a velocidade ela vai ser 6 dividido por 0,85, que vai dar aí aproximadamente, né, 7,05, 7,05. A gente pode arredondar aí para 7,1. Deixa eu corrigir aqui, o meu está errado também. 7,1 metro por segundo. Então, vocês viram que, de acordo com que o corpo está escorregando e ele está pegando objetos parados, né, e está segurando esses objetos, ele nunca vai mudar a quantidade de movimento dele. O que ele vai mudar é a velocidade. Então, esse corpo, naturalmente, ele vai parando. Né? Então, essa daí é uma técnica muito utilizada para fazer os corpos pararem e evitarem acidentes. Né? Igual eu falei, trens que estão indo em movimento, carros, caminhões das rodovias, né, até mesmo barcos. Então a ideia é você ir dando um jeito de fazer ele aumentar a massa, se ele não colidir, fazer ele ir colidindo, né, com vários objetos de maneira que ele tenha que arrastar esses objetos, ele tenha que carregar junto com ele esses objetos. E de acordo com que essa massa vai aumentando, né, ele vai diminuindo a velocidade. Então, o que aconteceria aqui com o nosso esquilo, né, que está escorregando e catando nozes? A velocidade dele vai diminuindo de acordo com que ele vai pegando nozes. Então, se ele pegar uma quantidade grande de nozes, ele vai parar naturalmente. Pelo fato dele ter aumentado a massa dele, né? No decorrer aí ele foi aumentando a massa, ele vai parar naturalmente. Bom, gente, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso daqui, a essa questão, a questão 2? Essa questão, inclusive, ela é do lado da Unicamp. Né? Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Kevin, Lucas, Luiz Gustavo, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Rafael. Podemos continuar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos, gente, podemos continuar. Essa questão aqui é do vestibular da Unicamp, né? Que eu peguei ele. Eu não lembro qual era o ano, mas era uma pergunta de lá. Podemos continuar? Podemos ir à questão 3, gente? Então, vamos lá, vamos à questão 3. Não temos nenhuma dúvida. Qualquer coisa vocês podem perguntar aí, podem ficar à vontade. E aqui nessa questão 3,
nós temos um enigma aí que eu quero que vocês resolvam para mim. Essa questão também é de vestibular. Não lembro que tipo de vestibular que é essa questão. Essa questão é de vestibular também. Então, nós temos dois companheiros, dois amigos pescadores. Um está dentro do mar, ali, está dentro de um lago, né? Está no barco dentro da água, e o outro ele está na margem do lago, na margem, ele está na praia. Aí um chama o outro. Chamou os dois. Falou, vem aqui. O que está no barco, naturalmente, ele vai se deslocar para poder chegar até a margem, né, do lago. Para poder chegar até a praia. Chegar até a margem do outro lado. Então, eles estão ali, cada um está do seu lado, e eles querem chegar até a margem. E aí ele grita ali, ó, venha, vem aqui. E aí ele tem três opções que ele pode fazer, porque ele está sem remo. Ele quer fazer isso sem remo. Então, ele quer chegar ali, um chegar próximo do outro. Então, na opção 1, o que faz? O cara que está dentro do bar, ele caminha para a popa. A popa do barco é a parte de trás. Então, ele caminha para a parte de trás e o barco vai para frente. A opção 2 fala o seguinte, ele caminha para a proa. A proa do barco é a parte da frente. Se ele caminhar para frente, o barco vai para frente. A primeira opção fala assim, ó, se ele caminhar para trás, o barco vai para frente. Se ele caminhar para frente, o barco vai para frente. Ou se ele ficar balançando o corpo, o barco vai para frente. Qual das três opções está certa? Para ele poder ir para frente. Ele caminha para frente, ele caminha para trás, né? Caminha para a parte da frente, está no meio do barco. Então ele caminha para frente, ele caminha para trás, ou ele fica balançando o corpo lá no meio do barco. Qual das três opções vai fazer o barco avançar na direção do colega dele? A 1, a 2 ou a 3? Votem aí, vamos fazer uma enquete. Vamos lá, todo mundo votando aí. Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Kevin, Lucas, Luiz Gustavo, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Rafael. Vamos lá. Todo mundo fechou na 1? Tô vendo que a galera tá fechando na 1. Ninguém acha que é a 2 ou a 3? A galera tá fechando pesado na 1 aí. Então, é exatamente a 1 que está certa. Pelo seguinte, quando nós vamos realizar, né, um movimento, a gente sempre tem que lembrar da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton fala que se você faz uma força para frente, existe uma força para trás em algum lugar. Se você empurra alguma coisa para frente, existe alguma coisa te empurrando para trás em algum lugar. Então as forças são sempre impares, elas são opostas. E daí a gente já sabe o que vai acontecer aqui. Então, se um objeto ele vai para frente, naturalmente outro objeto tem que ir para trás. É uma regra de que a gente fala, né, do centro de massa do universo, do centro de massa de um sistema. Então, como a gente considera aqui o barco e o pescador como um sistema isolado, sozinho, se eu quero que o barco vá para frente, alguma coisa tem que ir para trás. Então, ou eu faço força na água, né, empurro a água para trás, para o barco ir para frente, ou eu empurro alguma coisa para trás. Eu desloco alguma coisa para trás. Então, se o pescador ele andar para trás, o barco anda para trás, o barco ele anda para frente. Agora aqui, ó, se o cara andar para frente, o barco vai andar para trás. Ele vai ao contrário. Então, se o cara chegar aqui no barco e andar para frente, o barco vai para trás. Se ele andar para trás, o barco vai para frente. Então, o barco e o pescador ali, eles formam um sistema isolado. Então, se um anda para frente, o outro tem que andar para trás. É igual o helicóptero, né? Não sei se vocês já repararam. O helicóptero, ele tem duas hélices, uma grande em cima e uma pequena do lado. Então, se você olhar para aquela hélice pequena que o helicóptero tem, é por causa do seguinte, se a hélice virar no sentido horário, a parte de baixo do helicóptero vira no sentido anti-horário.
Então, se um corpo vai num sentido, é natural que em algum lugar um corpo esteja virando no sentido contrário, algum corpo esteja fazendo o contrário. Então, você tem que fazer isso daqui, né? Uma lei de conservação da quantidade de movimento. Então, aqui no nosso caso do barco, ó, se ele ficar balançando para frente e para trás, o que vai acontecer? O barco vai ficar indo para frente e para trás. A hora que ele empurra o corpo dele para frente, o barco vai para trás. A hora que ele empurra o corpo dele para trás, o barco vai para frente. Então, o barco vai ficar sempre balançando. Então, se ele anda para frente, o barco vai para trás. Se ele anda para trás, o barco vai para frente. Então, isso daí é uma regra, né, de conservação. Tá? Tudo certo, gente? Podemos continuar? Podemos continuar? Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Kevin, Lucas, Luiz Gustavo, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Isabel, né? Maria Luísa, Rafael. Então, vamos continuar. Então, o correto aqui é que essa parte 1. Ele anda para trás e o barco vai para frente. Bom, temos aqui essa questão ela é relacionada a um peixe que ingeriu outro peixe. Ele estava nadando e, de repente, ele viu um peixe, né, paradinho ali na frente, em repouso. E depois ele continuou nadando, ele comeu o peixe e continuou nadando. É mais um exemplo de colisão. Então, as colisões, de maneira geral, nós analisamos sempre pela conservação da quantidade de movimento. A gente não analisa muito pela energia, porque, igual eu falei para vocês, as colisões, de uma maneira geral, elas perdem muita energia durante a colisão. Elas têm uma variação de energia, né? Elas dissipam energia. Então, a gente vai calcular assim, ó, a quantidade de movimento que o peixão tinha antes é igual à quantidade de movimento que o peixão tem depois. Então, na hora que ele abrir a boca aqui, ó, que ele engolir o peixinho, ele vai diminuir a velocidade dele. Então, primeiro, ó, antes dele engolir o peixinho, qual que era a massa dele? Era uma massa de 4 kg e a velocidade, ó, é uma massa de 4 kg e uma velocidade de 1 metro por segundo. Calculem aí para mim, ó, a quantidade de movimento que ele tem antes da colisão, antes de bater. Quanto de movimento que ele tinha? Calculem aí para mim, ó, quanto que vai dar a quantidade de movimento dele? Então, a gente pode vir aqui e colocar, ó, a massa é 4 kg e a velocidade ela é de 1 metro por segundo. Quanto que vai dar? Isso, exato, o Jonas já fez ali, né? É de 4, né? Vai dar aqui uma quantidade de movimento de 4 newton-segundos. 4 newton-segundos. Agora, o que vai acontecer depois da injeção? Depois da injeção, a massa dele vai ficar maior. Então, a massa agora do peixe, ela não vai ser mais de 4, ela vai ser de 5 kg. Está só avisando para as pessoas que estão de dieta, né? Pessoas que gostam de fazer dieta, e que quando você come um chocolate de 100 gramas, você fica 100 gramas a mais de massa. Você fica com 100 gramas a mais de massa. Você não fica com 1 quilo a mais, tá? Pode ficar sossegado. É 100 gramas. Se você comeu 100 gramas de chocolate, sua massa vai ter aumentado em 100 gramas, não em 1 quilo. Então, a velocidade agora é o que eu quero encontrar. E quanto que vale a quantidade de movimento? Quanto vai valer a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é a mesma, porque o peixe simplesmente abriu a boca e ingeriu o outro. Então, a quantidade de movimento é de 4 newton-segundos. Calcule agora qual que vai ser a nova velocidade. Então, olha, a quantidade de movimento é de 4, que é a quantidade de movimento que ele tinha antes de ingerir. A massa dele agora aumentou para 5. Qual que vai ser a nova velocidade dele? Então, aqui vai ficar 5 vezes a velocidade
é igual a 4. Então, aqui a velocidade vai ficar... Eu pego o 5 que está multiplicando, ó, passo para o outro lado, ele vai ficar dividindo. Então, vai ficar 4 dividido por 5. Quanto que dá aí? 4 dividido por 5. Vou colocar aqui certinho, ó, vai ficar 4 dividido por 5. Eu vou colocar na forma de fração para vocês verem. Ó. Então, aqui vai ficar o 4 que já estava aqui, ó, e o 5 que estava desse lado, traz ele para cá. Então, vai ficar 4 dividido por 5. Isso. Então, a velocidade aqui ela vai ser de 0,8 metros por segundo. Então, ó, de acordo com o que ele vai comendo ali, ó, se nada fizer mais força para ele aumentar a velocidade dele, né? Nada falar empurrar ele ou ele se empurrar com as suas nadadeiras, ele vai diminuindo a velocidade dele. Então, a velocidade dele vai cair para 0,8 metros por segundo. Por quê? Porque ele aumentou a massa. Isso daí é uma colisão. Então, a gente fala que isso daí é uma colisão inelástica, né? Que ele comeu o peixinho foi dentro da barriga dele, ele ingeriu o peixinho. Bom, gente, tudo certo? Podemos continuar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Kevin, Lucas, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Rafael. Então, vamos continuando aqui. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Essa questão aqui, ela vai perguntar o seguinte, para você ligar, semelhante a uma questão que a gente já fez, né? Que era para você ligar, né, a coluna 1 com a coluna 2. Então, nós temos aqui, ó, que tipo de transformação que ele faz, né, de energia? A pilha, ela vai fazer que tipo de transformação de energia? A pilha, por exemplo, ó, ela vai transformar energia química em energia elétrica. Ela faz uma reação química para produzir energia elétrica. O gerador, que tipo de transformação que ele faz? Só para a gente poder treinar esse exercício aí. Quais são os tipos de transformação de energia que ele faz? Ó? O gerador de uma usina hidrelétrica. Ele transforma qual? Energia elétrica em mecânica, energia elétrica em energia térmica em energia mecânica ou energia mecânica em energia elétrica? Exato, o Jonas já colocou. Ó. O transformador, ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. O chuveiro elétrico, o que ele faz? O que ele transforma? Qual que é a transformação energética que ele faz? Isso, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Agora, o alto-falante. O alto-falante transforma que tipo de energia em que tipo de energia? Isso, ele vai transformar a energia elétrica, que ele recebe, em energia mecânica. A movimentação, né, do ar é energia mecânica. O alto-falante, ele gera movimentação do ar. E a máquina a vapor, ela transforma energia térmica em energia mecânica. Máquina a vapor é o nosso carro. Né? Que ele vai transformar a energia térmica, vai transformar a energia que está na forma de calor em energia mecânica, em energia do movimento. Deixa eu só pegar aqui a última questão. E esse daqui é o pêndulo de Newton, né? Não sei se vocês conhecem, esse brinquedo aí é muito comum. Se vocês não conhecem esse brinquedo, né, ele funciona assim. E daí a pessoa ergueu 3 bolinhas desse lado, né? Deixa eu só pegar ele aqui para vocês verem, ó. E esse brinquedo, ele é assim, ó. Quando você ergue uma bolinha de um lado, ó, ela ergue uma bolinha do outro, ó. O que vai acontecer se você erguer 2 bolinhas de um lado, né? E soltar? O que vai acontecer? Coloquem aí no chat. O que vai acontecer se você erguer 2 bolinhas de um lado? O que vocês acham que vai acontecer? Ó? Se você ergue uma bolinha de um lado, ó, e a hora que você solta, que ela bate, ó,
As bolinhas que estão no meio, elas ficam paradas, mas as bolinhas que estão do outro lado, levanta uma. Olha lá, agora ele vai erguer, né, duas bolinhas. Ele ergueu uma, então, a hora que uma bolinha bate de um lado, uma bate do outro. Fica uma de cada lado. Agora ele vai levantar duas. Ó. Se ele bate em duas, ele tem quantidade de movimento suficiente para fazer mover duas bolinhas do outro lado. Vocês podem ver que a do meio, ela não se move. Ó. A do meio fica fixa. Ela quase não se move. Ó. Agora ele vai erguer três bolinhas. O que vai acontecer quando ele levanta três bolinhas? Levanta três do outro lado. Ó. Então, ele tem quantidade de movimento para poder levantar três bolinhas. Então, ele vai levantar três do outro lado também. Agora, ele fez com quatro, olha. Quatro é o máximo que dá para fazer. Então, se ele levanta quatro bolinhas de um lado, ele vai levantar quatro bolinhas do outro também. Olha lá, quatro de um lado, quatro do outro. Quatro de um lado, quatro do outro. Esse daí eu acho legal também, ó. Olha lá, é três de um lado e uma do outro, ó. Então, ele sempre vai levantar duas, né? Duas de um lado e uma do outro. Duas de um lado e uma do outro. Só que ele fica alternando os lados. Agora, ó, três de um lado e uma do outro. Olha lá. Sempre ele vai levantar três de um lado e uma do outro. Então, esse daí é um exemplo clássico da conservação da quantidade de momento. Então, se ele tem momento suficiente para fazer deslocar uma bolinha, ele vai fazer deslocar uma bolinha. Se ele tem momento suficiente para fazer deslocar duas bolinhas, ele sempre vai conseguir deslocar duas bolinhas. Então, é um exemplo de conservação de momento, é um exemplo de colisão. Então, aqui ó, ele tem energia para deslocar três bolinhas. Ó. Qual a alternativa que está certa? O que vai acontecer na hora que ele soltar aqui, ó, as três bolinhas e elas baterem no sistema? Qual letra que está correta aqui? A, a B, a C, a D ou a E? Isso, olha lá, ó, a letra C. Se ele levantou três bolinhas aqui, ele tem quantidade de movimento para fazer deslocar três bolinhas. Então, ele vai fazer deslocar as três bolinhas. Então, tudo certo, gente? Podemos ir aqui para a atividade para vocês entregarem? Podemos continuar? Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Kevin, Lucas, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Rafael. Continuando aqui. Nós temos, então, aqui a atividade para entregar. E na atividade que eu deixei para vocês para entregar, ó, eu quero supor que um tijolo de 300 gramas, vai cair de uma altura de 8 metros. Uma altura de 8 metros é algo próximo de um prédio de 3 andares. É como se você subisse no terceiro andar de um prédio e soltasse esse tijolo. Tá? Então, não é uma altura muito grande, não. É uma altura razoável, é uma altura fácil de você encontrar. É um prédio de 3 andares, não é difícil de você encontrar. E daí ele vai bater no solo e vai ficar imóvel no chão. Ou mesmo ele vai atingir uma pessoa. Então, se um tijolo cair dessa altura e atingir uma pessoa, isso aí pode ser fatal. Se ele atingir a cabeça de uma pessoa, é quase certeza de ser fatal. Porque vocês vão ver que a força desse impacto aí é muito grande. Então, um tijolo caindo aí de uma altura de 8 metros, ele é quase fatal. Tá? Basicamente, ele é fatal. Eu acredito que vai ser muito difícil a pessoa sair sem uma lesão grave. Então, o que eu quero que vocês façam aí dessa situação? Eu quero que vocês calculem com qual velocidade que ele vai chegar no chão. Então, existem vários jeitos de você calcular com qual velocidade que ele vai chegar no chão. Você pode, por exemplo, calcular pela equação de Torricelli. A equação de Torricelli é essa equação aqui, e ela é utilizada exatamente para isso, para você calcular as velocidades dos corpos, por exemplo, quando eles atingem o chão. Então, o deslocamento aqui dele é a altura que ele caiu, a aceleração da gravidade, a aceleração aqui é a aceleração da gravidade, né? E a velocidade inicial que ele caiu é zero, porque ele foi solto, né? Ele foi abandonado. Né? Ele foi abandonado de um prédio, então ele estava parado lá em cima e ele caiu. Então você pode utilizar essa equação, você pode utilizar a conservação da energia. Então o que eu quero que nessa letra A que vocês façam, né? Para a gente poder encerrar, né? Encerrar aí esse módulo. Eu quero que vocês façam uma pesquisa aí na internet.
a velocidade com que esse corpo vai atingir o chão. Calculada a velocidade com que esse corpo atinge o chão, tá? Então, isso daqui eu vou deixar para vocês. Eu quero que vocês façam uma pesquisinha para poder tentar ver, tentar encontrar aí qual que é a velocidade com que o corpo vai atingir o chão. Eu quero que vocês mostrem para mim a quantidade de movimento que ele tem antes de atingir o solo. Então, qual é a quantidade de movimento do tijolo nos instantes que antecedem, né, o contato com o solo? Qual vai ser a velocidade dele instantes antes de chegar no solo? Tá? Então, como é que você vai calcular a quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade. A velocidade você vai achar na letra A. Então, você tem que achar a velocidade na letra A, que é a velocidade com a qual ele vai atingir o solo. Na semana passada, a gente até calculou algum, né, fez aquele exemplo lá, né, da bola de boliche caindo, para poder mostrar, né, que os corpos, eles, né, como que eles vão acelerando durante a queda. Então, depois que você achou a velocidade, você vai achar, né, a velocidade eu quero que vocês pesquisem aí, para vocês acharem qual que é a velocidade de um corpo quando ele vai atingir aí o chão, com qual velocidade que ele atinge o chão. Então, aqui a gente vai desprezar os atritos, né, o atrito com ar. Então, eu quero que vocês calculem, né, aqui para mim a quantidade de movimento que ele tem, que é a massa dele vezes a velocidade. A massa já está aqui no enunciado. E a velocidade vocês vão descobrir na letra A. E depois vocês vão calcular a força que ele vai fazer durante o impulso da queda, né? Então, você tem o tempo, que está aqui em notação científica. Você já tem o tempo de contato. Você já tem o valor do impulso, que o valor do impulso é igual ao valor da quantidade de movimento. E daí fica faltando só você calcular a força.